Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus, no Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Graças a Deus estamos iniciando mais um vídeo. Antes da gravação propriamente dita, preciso pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, por gentileza, faça a sua inscrição, assista aos vídeos, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esses vídeos com o maior número de pessoas, acione o sininho, para podermos levar a palavra do Senhor verdadeiramente aos confins da terra. Meus amados, nós vamos comentar um pouquinho hoje dentro da carta aos Hebreus, carta da qual nós não sabemos ao certo quem é o autor, mas é uma carta muito interessante e faz parte, é claro, do cânon da Bíblia. E o título do nosso vídeo hoje é A Apostasia, tá? Mas eu quero ler o texto aos Hebreus, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1, que nos diz o seguinte: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me dignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Até o verso de número 12. Vou repetir. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Queridos, a apostasia pessoal é algo que tem atacado, tem assolado muito a igreja de hoje. E o autor aos Hebreus, a gente nota que ele se dirige a um povo cujo exemplo, cujo líder espiritual era Moisés. Ou seja, os hebreus chegaram à condição de acreditar mais em Moisés do que no próprio Jesus Cristo. E ele escreveu esta carta aos Hebreus. Mas é claro que a Bíblia, ela é atualíssima. Ela serve para nós hoje. E hoje no verso 12 ele fala: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para que se aparte do Deus vivo. Então, apostasia é uma realidade, infelizmente. Apostasia, ela aparece 2 vezes no Novo Testamento como substantivo, no Novo Testamento. Mas como verbo, ela aparece
aqui nos Hebreus capítulo 3, verso de número 12. Do grego agsteme, que traduzido para o nosso português vem dizer apartar. O termo grego ele é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo a que antes se estava ligado. E esse período de pandemia, ele veio a calhar bem para o inimigo das nossas almas. Por quê? Porque muitos dos irmãos que outrora frequentavam as igrejas assiduamente, hoje estão dando preferência para ficar mais em casa. É claro que tem pessoas que existem motivos para ficar em casa, mas tem momentos em que pode-se comparecer à igreja, desde que haja o devido cuidado, o devido protocolo, álcool em gel, máscara, medidor de temperatura. E com isso, muitas pessoas estão dando desculpa. E o inimigo das nossas almas, ele aproveita esses momentos para quê? Para fazer com que a gente venha se afastar de Deus. Ah, pastor, mas eu não estou indo à igreja, eu não me afastei de Deus. Presta bem atenção no que eu vou te falar. E ele fala aqui no começo dessa carta aos Hebreus, aqui mesmo, antes do capítulo do verso 12, ele fala o seguinte, que nós não podemos nos esquecer que um povo que saiu do Egito com destino à cidade, à terra prometida, tá? Aqui na terra, com destino àquela terra prometida, uma terra que manava leite e mel, esse povo fez coisas erradas durante o percurso da sua caminhada e Deus fez com que eles passassem 40 anos no deserto, rodando em um pouco trecho de terra, até que toda aquela geração passasse, justamente porque o Senhor não gostou que eles se apartaram de Deus. E isso tem acontecido hoje. Muitas pessoas, infelizmente, têm ido bastante à igreja, mas estão andando em círculo. Apostasia pessoal é algo terrível, queridos. Terrível, terrível, terrível. Nós não podemos esquecer isso. Apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo Jesus, ou apartar-se da união vital com esse mesmo Cristo Jesus e da verdadeira fé em Cristo Jesus, tá? Nós precisamos saber que a apostasia individual, ela só é possível para quem já experimentou a salvação, para quem já experimentou a regeneração e para quem já passou pela renovação pelo Espírito Santo. Conforme nos diz Lucas 8,13 ou aos Hebreus 6, 4 e 5. Não é simples negação das doutrinas, não. A apostasia não é simples negação de alguns trechos, não. A apostasia, ela é diferente. Ela pode envolver dois aspectos distintos, embora relacionado entre si. A apostasia, ela pode envolver dois aspectos separados, mas que podem estar interligados, tá? A apostasia teológica, o que é isso, pastor? É a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo, ou dos apóstolos, ou de algum deles. 1 Timóteo 4,1 nos fala sobre isso, 2 Timóteo 4,3 também. E a outra é a apostasia moral, isto é, aquele que era crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e escravo da imoralidade.
Também temos exemplos na palavra de Deus, Isaías 29, 13, Mateus 23, 25 a 28, Romanos 6, 15 a 23 e Romanos 8, do versos 6 ao 13. Interessante, queridos, que a Bíblia nos adverte fortemente quanto à possibilidade de apostasia nas nossas vidas. E a Bíblia o faz visando tanto nos alertar do perigo fatal de abandonar a nossa união com Cristo, como também para nos motivar a perseverar na fé e na obediência. O propósito divino desses trechos bíblicos de advertência não deve ser enfraquecido pela ideia que afirma: as advertências sobre a apostasia são reais, mas a sua possibilidade não. Pelo contrário, nós devemos entender que essas advertências bíblicas, elas são como uma realidade possível durante o nosso viver aqui. E nós devemos considerar como um alerta para nós, se nós quisermos verdadeiramente alcançar a salvação no final de tudo. Porque há uma salvação preparada para nós. Há uma salvação preparada. Alguns dos muitos trechos do Novo Testamento que contêm advertência, eu vou falar de uns 3 ou 4, você procura. Mateus 24, versos 4, 5 e 11, de 11 ao 13. João capítulo 15, versos 1 ao 6. Atos capítulo 11, versos 21 a 23. Atos 14, 21 e 22 e outros. Então essas advertências, elas existem porque o Senhor sabe que isso é passível de acontecer conosco. Apostatar-se da fé é para todos. É para todos. Outra coisa, outro exemplo de apostasia propriamente dita, acha-se lá em Êxodo capítulo 32, verso de número 2. Eu faço questão de ler esse rapidamente para vocês. Êxodo capítulo de número 32, verso de número 2. Eu vou ler do primeiro para frente, 32, olha só. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E olha a triste realidade da apostasia em um homem que você jamais pensaria que ele poderia se apartar de Deus. Olha o que ele fez. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-los. E a gente vê o povo fundindo esses utensílios de ouro e fazendo um bezerro de ouro para adorar no lugar do Deus da palavra. Então, os exemplos de perigo de apostasia que a Bíblia nos fala, dentre esses eu falei alguns trechos, eles são verdadeiros e nós somos passíveis de passar por eles. Por quê? Porque nós estamos ainda presos nessa carne, no rudimento dessa carne. Nós ainda temos muito a ver com aquele mundinho de pecado em que nós vivíamos no passado. Mas existe jeito para isso. E o jeito está em buscar a palavra de Deus, em perseverar em oração, em jejum, em consagração. Orar sem cessar. Porque os tempos são maus, os dias são maus, o fim está próximo. Em breve Deus vai dar um basta nisso tudo e a igreja vai subir. Mas nós estamos vivendo o período da graça, a dispensação da graça,
O Espírito Santo está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?